Meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Que seja realmente a sua melhor amiga, sua conselheira, a pessoa que te ajuda, que te dá ânimo, que te repreende, te puxa a orelha, mas sempre quer te levar mais perto do Senhor. A gente está no penúltimo vídeo do livro de Colossenses. Ah, gente, como a gente aprendeu. Se você está pegando agora o canal agora, volta lá na lista de Colossenses, na playlist de Colossenses e maratona o canal. Eu acho que vai dar uns 30 vídeos, se não me engano, tá? 28 a 30 vídeos. Posso estar enganada, mas tá ali, tá bom? Vamos lá, a gente vai ler o capítulo 4, versículo 12 a 15. 2 vídeos atrás eu venho falando que Paulo vem citando o nome de algumas pessoas que trabalhavam com ele e a gente está aprendendo lições com algumas delas, tá? Agora diz assim: Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Então, alguém que devia ser da igreja de Colossos estavam com Paulo, servindo a ele e ajudando, servindo a ele, entre aspas, né? Não está servindo a Paulo, né? Estava servindo a Jesus, mas colaborando com a obra que Paulo tinha para fazer, envia saudações para as pessoas de Colossos, tá? Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Então, mesmo Epáfras, mesmo não estando lá na igreja, estava batalhando em oração, estava orando, intercedendo por eles. É uma coisa muito importante que a gente pode fazer, né? Existe um ministério poderoso, que é o ministério da oração, de estar orando, intercedendo pelas pessoas, que a gente possa também fazer isso também, tá? Está orando por vocês para que ainda tinha um propósito a oração deles, para que, como pessoas maduras, não eram bebezinhos que tomavam leitinho, eram pessoas maduras que já se alimentavam de alimentos sólidos, já fiz um vídeo sobre isso, e eram plenamente convictas, quer dizer, tinham certeza das bases da sua fé, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Eles tinham que, a oração de Epáfras é que eles estivessem firmes, sabendo qual era a vontade de Deus para a vida deles, continuassem firmes nisso. Olha que coisa maravilhosa. Dele, quer dizer, de Epáfras, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então Epáfras também era um homem que Deus quis marcar aqui na história, né? Porque está escrito o nome dele na Bíblia. Ele era um exemplo de homem, porque ele se esforçava, com certeza, além de ir, ele orava pelas igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Lucas, o médico amado, o escritor do Evangelho de Lucas. Nós devemos lembrar que Lucas não foi um dos 12 discípulos de Jesus. Você pode falar, ai meu Deus, não foi. Ele se converteu, aparece ele, entre aspas, quando na narração de livro de Atos, ele escreve o Evangelho de Lucas com base nos relatos. Ele, além de médico, ele era um historiador. Então ele buscou informações entre os discípulos, entre as pessoas que andaram com Jesus, entre pessoas que viveram com Jesus, e escreve o Evangelho mais, eu acho que é mais detalhado, rico em detalhes. Ele explica, ele fala da concepção de Jesus, ele explica, ele escreve ali a oração de Maria e outros detalhes que só tem no Evangelho dele, entendeu? Porque ele era um historiador. Então ele escreveu, pesquisou muitas coisas, escreveu o Evangelho de Lucas, depois ele passa a escrever o Evangelho de Atos. E o interessante é que ele começa a falar do livro de Atos como uma narrativa, porque ele não faz parte de uma história. Até chega num determinado capítulo, ele começa a usar nós fomos, nós fizemos, porque ele passa, a partir daquele momento, ele está incluso na sua narrativa, na sua história que ele está narrando. E ele foi companheiro de Paulo de prisão. E escreveu muitas coisas maravilosas. O livro de Atos é o livro do começo da igreja, é um livro cheio de ação, sabe? Eu gosto muito desse livro. Então, ele escreve o Evangelho e depois, entre aspas, a continuação do Evangelho é o começo da igreja. Porque ele termina com a morte e ressurreição de Jesus e começa com a descida do Espírito Santo. Se você quiser estudar sobre isso, vale muito a pena, tá? Então, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na sua casa. Olha que coisa interessante, eu vi até um vídeo, Rodrigo Silva, né? Meu marido chama Cláudio Rodrigo da Silva. Mas tem o Rodrigo Silva, que é arqueólogo, estudante, teólogo, muito bom, indico o canal dele até. Tem umas coisas muito interessantes. E essa semana ele mostrou um lugar que foram pesquisar, acreditam ser a casa dessa ninfa, que tinha uma condição financeira boa e era em Laodiceia. Era onde se reuniam os cristãos em Laodiceia. O que acontece? No Velho Testamento as pessoas se reuniam na sinagoga. Sinagoga era, vou falar, a reunião da onde eram os judeus que faziam. Sinagoga, primeiro no Velho Testamento, era
o templo, né, que era feito de tecido e tudo mais, capricho. Depois foi o tempo de Salomão, depois foi destruído, daí depois passou a ter sinagogas. Não é exatamente isso, mas seriam pequenas igrejas nas cidades, tá? Onde se falava da palavra do Senhor. Lia o Velho Testamento. Agora, no tempo da igreja mesmo, da igreja cristã, né, é diferente. Agora tinha lugares que eles se reuniam, principalmente de casa em casa. Alguns se reuniam na sinagoga, no pátio também dos lugares, mas eles passaram a se reunir em casas, em reuniões, em lares mesmo, né? E com certeza lugares maiores quando foi passando a igreja, crescendo na igreja, mas nesse período eles se reuniam principalmente em casas. E olha que privilégio, fala assim, a igreja que reúne-se na casa de Ninfa. Olha que coisa maravilhosa, porque a igreja não são 4 paredes. A igreja, a gente tem que tomar cuidado quando fala assim, a igreja somos nós, eu estou em algum lugar, eu sou a igreja. Sim, mas Deus quer que os cristãos se reúnam como igreja, como corpo de Cristo. Nós devemos se reunir. A gente falou sobre uns vídeos anteriores sobre isso. Cristo morreu pela sua igreja, por todos os cristãos que pertencem não a uma religião específica, mas só que são, ou na verdade que são cristãos verdadeiros. Peraí, deixa eu explicar direitinho, tá? Não é religião que Cristo chama, mas Deus chama, Cristo Jesus chama para que a gente possa se reunir como igreja, independente de denominação, mas reunir entre os irmãos, porque um vai ajudar o outro, reunir para louvar o Senhor, para ouvir a palavra de Deus junto, isso é um privilégio. A gente vai falar sobre isso até nessa carta um pouquinho antes também, tá? Mas eu quero dizer, que privilégio que essa mulher tinha, porque os cristãos se reuniam na casa dela. Você também pode ter o privilégio de ter pessoas cristãs que vão na sua casa, que discutem da palavra do Senhor, que aprendem mais de Deus. Eu gosto muito disso, né? Mas a pandemia mudou um pouco isso, mas agora já está voltando. É um privilégio ter pessoas que estudam a palavra de Deus dentro do seu lar, mas é muito bom também fazer parte de uma comunidade cristã que se reúne com mais gente ainda, né? Não vai caber 100 pessoas na sua casa, só se a sua casa for gigante, né? Mas uma comunidade cristã é muito bom. Mas ela tinha esse privilégio de ter a igreja. E Paulo cita ela. Olha que bênção. Ela estava escrita aqui, como eu falei no outro vídeo. Que privilégio. O privilégio maior não é só ter um nome aqui, é ter nome escrito no livro da vida. Olha, quanto aprendizado com essas pessoas. Um orava pela igreja. Lucas, o médico amado, foi historiador, escreveu coisas maravilhosas para deixar para nós. Olha que coisa linda. E Ninfa tinha o privilégio de ter as pessoas se reunindo na sua casa. Que privilégio. Que bênção, né, gente? Como é bom saber que existem exemplos de pessoas a ser seguidas também, mas que o nosso maior exemplo seja Jesus. Ai, que delícia. Obrigada, Jesus. Penúltimo vídeo de Colossenses. Que bênção. Um grande abraço para você, bem apertado. Curta, comenta, compartilha a palavra do Senhor. Até o próximo vídeo.